Olá, tudo bem com você? Que maravilha! Espero que estejam todos muito bem nesta semana, que possamos ter uma noite boa ou um dia bom, agradável. E eu os faço bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Princípios do Evangelho. Você está no canal Conexão Espiritual e eu sou o irmão Souza e te faço muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Para a gente começar hoje, eu vou te fazer logo uma pergunta de cara. Qual a ferramenta mais poderosa para nos conectar ao Pai Celestial e a Jesus Cristo? É isso aí. Então agora a gente, começando propriamente a nossa aula de hoje, primeiro quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, aos pouquinhos, de um em um, de dois em dois, de três em três. As pessoas estão conhecendo o canal, estão se inscrevendo, estão deixando seus comentários. Isso é muito importante, deixando também o seu like. É muito gostoso de saber que pelo menos uma pessoa a cada vídeo nosso consegue aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Sobre a pergunta que eu fiz para você logo na nossa introdução, qual a ferramenta mais poderosa que você conhece para te aproximar, te conectar o teu espírito ao Pai Celestial, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo? Se você respondeu as Escrituras, com certeza, as Escrituras são ferramentas maravilhosas para nos conectar ao Pai Celestial. Se você respondeu a oração, também uma outra ferramenta incrível que nos permite nos conectar a Deus e a Jesus Cristo. Se você falou talvez, irmão Souza, é o serviço ao próximo. Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta poderosíssima de nos aproximar, de nos ajudar a entender o amor de Deus e a nos conectarmos a Ele. Todas estas ferramentas são maravilhosas, mas tem uma ferramenta em especial que eu não citei ainda, e esta ferramenta é inacreditavelmente poderosa e ela vai nos fazer nos conectar com o Senhor de uma forma muito forte, muito especial. Eu vou falar sobre essa ferramenta agora, na aula número 25 do curso de Princípios do Evangelho. E nessa aula número 25, eu vou falar para você, primeiro ponto, quando Jesus, o Cristo, antes de começar o seu ministério terreno, qual a primeira providência que ele tomou? Ele poderia ter feito várias outras coisas, mas ele foi para o deserto, jejuar por 40 dias e 40 noites. Isso mesmo. Vamos falar hoje sobre o jejum. O que é o jejum? Qual o poder que ele tem na nossa vida física e espiritual? Qual o propósito do jejum? E como ele pode nos ajudar em nossa vida física e espiritual, como eu falei agora há pouco. Primeiro ponto, o jejum é uma ferramenta espetacular para nos conectarmos a Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial e também ao Espírito Santo. A nossa conexão com Deus, ela fica muito mais forte. É como se você tivesse aquela anteninha do Wi-Fi preenchida totalmente, sem nenhum espaço vazio. O jejum, ele tem um poder enorme de nos elevar espiritualmente. Certa vez, você vai lembrar dessa história, os apóstolos, eles tentaram expulsar um demônio que estava em um homem, em um jovem. Só que eles não conseguiam. E Jesus, quando chegou, expulsou aquele espírito mau. E os apóstolos perguntaram para ele, mas mestre, por que nós não conseguimos? Por que só você conseguiu? E a resposta, você lembra. Essa casta de demônios
não será expulsa senão por oração e jejum. É imprescindível que tenha o jejum na nossa conexão espiritual. Mas aí você pode me perguntar, irmão Souza, o que é o jejum? Bom, primeiro eu vou falar para você a parte técnica do jejum. Depois eu vou falar para você a parte espiritual do jejum. Parte técnica. O jejum é simplesmente você deixar de se alimentar, comer ou beber algo por um período de tempo. Normalmente, na igreja se faz por um período de 24 horas. Ou seja, o padrão do jejum da igreja é o seguinte, que é o padrão de Deus. Eu, por exemplo, quando eu almoço, por exemplo, no sábado, aí eu não vou jantar, não vou tomar o de jejum, né, o café da manhã, como se fala, e só vou me alimentar no almoço do domingo. Ou seja, um período de 24 horas sem tomar água, sem me alimentar. E isto é um jejum. Essa é a parte técnica. Mas se você fala assim, ô irmão Souza, mas eu tenho um gastrite, cara, eu tenho alguma doença que eu não consigo passar 24 horas sem me alimentar, que vai fazer mal para o meu corpo físico. Pode até me ajudar espiritualmente, mas fisicamente não vai me ajudar. Então você pode fazer um jejum, logicamente, de um período que você suporta, que você aguenta fazer, de 18 horas, de 20 horas, 16 horas. O importante é que você faça um jejum. E como que é feito, iniciado? Parte técnica ainda, tá? Para iniciar um jejum, você precisa iniciar com uma oração. Ou seja, me alimentei, vou iniciar meu jejum agora, faço uma oração a Deus, falo, Senhor, nesse momento, estou começando o meu jejum de 24 horas, de 18 horas, de 20 horas, como você achar melhor para o seu organismo. O jejum, ele sempre tem que vir acompanhado de um propósito. Ou seja, eu estou jejuando por quê? Para quê? Por quem? Então, é um momento na oração inicial que você fala, Senhor, eu estou jejuando com o propósito de... E aí você fala, você pode ter o propósito de ser curado de uma doença, né? O propósito de abençoar a vida de um irmão, né? O propósito de você resolver alguma situação que você está procurando resolver, especialmente o propósito de fortalecer o seu espírito para que você não tropece em algumas tentações do inimigo. Pois é, lembra lá com Jesus Cristo, quando ele jejuou por 40 dias e 40 noites, ao final do jejum veio Lúcifer e tentou a ele e disse, se tu és o Cristo, toca nessa pedra aqui para ela se transformar em pão. E Jesus estava com muita fome. E Jesus disse, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, e depois ele falou, se tu és o Cristo, se joga daqui abaixo e tal. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você e eu, nós seremos tentados sim, é normal. E o jejum vai nos ajudar a nos fortalecer com um propósito, tá? Um propósito de nos fortalecermos espiritualmente e vários outros propósitos que você pode ter. Por exemplo, os missionários jejuam constantemente. Para quê? Para encontrar os eleitos do Senhor. Quando encontrá-lo, para ajudar os eleitos a resolver seus problemas, suas pendências, para que possam se batizar e se tornar membro da igreja. Então, o jejum é uma ferramenta incrivelmente poderosa para nos ajudar espiritualmente. Como finaliza o jejum? Você passou aí 24 horas, ou 20 horas, ou 18. Você vai agora almoçar novamente, digamos assim, 24 horas depois, ou jantar. Aí você faz uma oração antes. Senhor, estou terminando agora o meu jejum de tantas horas e eu quero agradecer. E faz a sua oração, né? E estou finalizando agora e termina a oração. E aí sim você vai se alimentar. Durante esse tempo de 24 horas, as escrituras falam, em Isaías, em vários outros pontos das escrituras, e que nós não devemos ter um semblante caído, né? Um semblante triste, do tipo, gente, eu estou jejuando, por isso eu estou com essa fraqueza. Não é assim. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. O jejum, ele é para nos deixar alegre, feliz. Não é para nos deixar tristes, nem fracos, nem deprimidos, nada disso. Tá? O jejum, ele é para nos ajudar a permanecermos bem, felizes,
e fortes, acima de tudo. Aí você pode falar assim, mas irmão Souza, e se eu sentir fome? Olha só, um dos propósitos do jejum é nos ajudar a controlar os nossos apetites e nossas paixões. Eu vou trazer agora uma escritura que está em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Olha só. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, como eu falei agora para vocês. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando, ele teve fome. E disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão, como eu falei para vocês. E ele disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Este é das escrituras que menciona o jejum e a importância do jejum. Mas tem várias outras escrituras que nós iremos ver agora. Como eu falei para você, o jejum é uma ferramenta poderosíssima que nos permite nos aproximarmos, nos conectarmos mais com Deus. Mas não esqueça, sempre com um propósito. Em Alma, que fica no livro de Mórmon, capítulo 46, capítulo 5, versículo 46, diz o seguinte: E eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus, as revelações. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus me revelou por seu Santo Espírito, e esse é o Espírito de revelação que está em mim. Ou seja, um dos propósitos do jejum também é recebermos revelações. Revelação para nós e para a nossa família. O propósito do jejum não deve ser o de impressionar outras pessoas, como eu disse. Eu estou com fome, eu estou fraco, como eu sou legal, eu estou jejuando. Não tem nada disso. Devemos fazer de tudo para que as pessoas não percebam que estamos jejuando. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. De forma alguma, não vamos fazer isso. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Você vai encontrar em Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Qual é o dia que a igreja jejuma? A igreja escolheu um dia no mês, que é o primeiro domingo do mês. No primeiro domingo do mês, a igreja ensina que os membros devem jejuar, como já falei para vocês, neste primeiro domingo do mês, com um propósito. Todos os membros da igreja que estiverem fisicamente aptos devem jejuar. Devemos encorajar também os nossos filhos menores, não crianças, mas nossos filhos que já foram batizados, devemos ensinar a eles a importância do jejum e incentivá-los a fazer jejum de acordo com a sua capacidade. Não vamos querer que nossos filhos de 8, 10, 12 façam um jejum de 24 horas como se fossem adultos, tá? Então, use de inspiração com relação aos filhos. No domingo de jejum, os membros da igreja se reúnem e participam do sacramento, fortalecendo-se uns aos outros e prestando testemunho na reunião de jejum e testemunhos. Então, a reunião sacramental, todo primeiro domingo do mês, ela é feita com os membros jejuando e prestando o seu testemunho na reunião sacramental. É muito importante. Tem uma parte importante também do jejum. Olha só, já falei para você que nós devemos ficar 24 horas ou 20 ou 18 horas sem nos alimentarmos, que devemos ter um propósito pelo que jejuar. Devemos começar com oração e finalizar com oração. Um ponto importante do jejum, que eu não posso deixar de falar para você, é sobre a oferta de jejum. O que é a oferta de jejum? Significa que eu, o irmão Souza, durante 24 horas eu não me alimentei, eu não comi, não me alimentei, e aquele valor que eu deixei de gastar durante aquelas 2 refeições, eu vou doar aquele valor para o fundo da igreja, chamado oferta de jejum. Para que serve essa oferta de jejum? Exclusivamente para cuidar das necessidades de nossos irmãos menos afortunados. Ou seja, aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldade, com desemprego,
né, que está sem alimentação em casa. Então a igreja ela vai ter esse tipo de um armazém que ela vai poder pegar esse valor, que foi doação de oferta de jejum, e abençoar a vida de muitas famílias necessitadas. Tá? E não precisa ser necessitada, por exemplo, pode ser uma família que estão bem, tá bem, e passou por uma dificuldade, não sei, a empresa fechou, não sei o que aconteceu, tiveram que cuidar de alguma coisa, ou estão com uma doença, estão gastando muito, então a igreja pode utilizar para abençoar essa família também, através da oferta de jejum. É muito importante. Agora, agora eu vou falar para você sobre as bênçãos que nós recebemos quando jejuamos. Olha, vou falar para você que hoje a ciência e a medicina já ensina que o jejum ele é muito benéfico para a saúde física. Vou falar para você primeiro os benefícios de um corpo físico, tá? São muitos, são vários os benefícios quando você faz o jejum. Até muitas pessoas têm ensinado sobre o jejum intermitente, né? Quando você passa 16 ou 18 horas sem se alimentar e só tomando água. Na verdade, você toma líquidos, né? É o jejum intermitente. Mas o jejum completo tem abençoado muito a vida das pessoas com o controle do diabetes, tá? da glicose, com a questão do colesterol, né? A gordura, com a questão do... Como é que é, rapaz? Agora eu esqueci o nome. Triglicerídeos também, tá? Os triglicerídeos. Os médicos, se você pesquisar, os médicos estão indicando jejum, inclusive, não, claro que você não vai jejuar um mês inteiro, mas o jejum ele é importante até para o seu aparelho digestivo, ou digestório, como se diz, né? Para que ele tenha um tempo para se recuperar. Também para os rins, também um tempo dele para se recuperar, o pâncreas, né? O fígado. Então, assim, é um tempo que se dá para o seu organismo para ele se restaurar um pouco mais. Então, o jejum, fisicamente, ele é muito bom para o nosso corpo físico. Agora, para o corpo espiritual, para o nosso espírito, Isaías, um profeta do Velho Testamento, ele escreveu a respeito das extraordinárias promessas reservadas àquelas pessoas que fazem um jejum e ajudam os necessitados. Tais como, olha só, paz, mais saúde. Olha que Isaías falou isso lá atrás, né? Milhares de anos atrás, Isaías falou, mais saúde. E isso é comprovado hoje. Também com a orientação espiritual. Isaías nos fala das bênçãos que recebemos quando jejuamos. E ele fala, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Você vai encontrar essa escritura em Isaías 58, versículo 8 e 9. O jejum, ele melhora a nossa vida e nos dá força adicional, especialmente força espiritual, além de nos ajudar a viver outros princípios do Evangelho, por nos aproximar mais do Pai Celestial. Além disso, o jejum ele nos ensina um autocontrole. Nós devemos controlar as nossas paixões e os nossos apetites. À medida que a gente vai exercitando essa força, esse poder de ter o controle sobre a fome, o controle sobre o nosso corpo, nosso desejo de comer ou de beber algo, a gente vai controlando isso, a gente vai se fortalecendo. Vai fortalecendo o nosso autocontrole. O jejum, como já falei para você várias vezes hoje, ele nos dá o poder espiritual, sem sombra de dúvidas. Quando nós jejuamos fervorosamente e da maneira correta, essa maneira que eu falei para você agora há pouco, nós desenvolvemos a fé e com essa fé nós temos mais poder espiritual. Por exemplo, Alma, no livro de Mórmon, narra a história de seu reencontro com os filhos de Mosias, muitos anos após a milagrosa conversão deles. Alma sentiu grande alegria quando soube que eles haviam se fortalecido na fé e desenvolvido grande força espiritual. Eles adquiriram essa força porque haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. O que eu posso falar para você é que o jejum ele é a ferramenta mais poderosa
para nos conectarmos ao Pai Celestial. Através do jejum, nós teremos acesso a muitos milagres, nós teremos acesso a revelações pessoais e nós teremos acesso a uma conexão perfeita com o Pai Celestial e com Jesus Cristo. É uma promessa que eu faço para você e te incentivo, se você já faz jejum, continuar fazendo jejum da forma correta, prestando seu testemunho sempre que tiver oportunidade, contribuindo com a oferta de jejum e jejuando com um propósito, sempre. O Salvador disse: a quem jejua de forma correta, o teu Pai, que vê em oculto, te recompensará publicamente. Mateus capítulo 6, versículo 18. E nós chegamos ao final desta aula de hoje, a aula número 25, sobre o jejum. Para mim é um privilégio muito grande nós podermos falar sobre o jejum. Para muitas pessoas que talvez ainda não conheçam, ou até mesmo para quem já conhece, mas tem algumas dúvidas, jejuar é super importante. Jejuar, ele vai te ajudar física e espiritual. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Como o canal é conexão espiritual, nada melhor para essa conexão o jejum. Com a oferta de jejum, com propósito, com oração e um jejum com alegria. Sem aquela história de eu estou jejuando, certo? Os hipócritas é que faziam isso. Nós não podemos nem devemos passar por isso. Finalizando aqui a nossa aula de hoje, eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora, essa parte do vídeo. Falar para você, se ainda não é inscrito no canal, o momento é este. Se inscrever, deixar o seu like se você desejar. Se você gostou do conteúdo, deixar o seu like e também a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Se você conhece alguém que acha que seria legal essa pessoa ouvir falar um pouco mais sobre o jejum, manda esse vídeo para essa pessoa, independente se ela é de igreja, se não é da igreja, qualquer coisa, manda e explica a importância do jejum para nos aproximar do Pai Celestial. É um tipo de sacrifício que a gente faz que traz muitos benefícios para o corpo físico e também para o espírito. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, nós iremos finalizar agora e convido você a assistir a nossa próxima aula, que será de número 26. Oh, coisa boa! Vamos falar sobre sacrifício. Você pode estar pensando, irmão Souza, sacrifício é bom? Claro que é. Vamos ver logo depois da próxima aula, aula número 26. Sem sacrifício não tem graça, meu amigo. Um abraço, saudações, a gente se vê na próxima aula. Tchau, abração, tamo junto.